Amém. Gente, acho que todo mundo sabe, né, que é meio óbvio que 2020 foi um ano muito marcante, né, para o Brasil, porque, pô, a gente viveu a parada mais bizarra de todas, que foi essa pandemia. Estão me ouvindo ainda bem? Tá só tendo ajuste, né? Cara, foi a pandemia, a gente mudou o jeito que a gente se relaciona, né? Muita coisa mudou. Só que teve uma segunda parada também que aconteceu em 2020 que foi muito marcante, cara. Eu acho que essa parada mexeu com o brasileiro de uma forma bizarra que eu nunca vi. E é óbvio, né, que eu tô falando do Big Brother Brasil, edição 2020. Cara, que Big Brother espetacular. Ó, teve Neymar, aí teve Bruna Marquezine, e aí, pô, teve lá o Mago, né? Aí teve a outra. Cara, foi assim, sensacional. Era, como é que fala? Fogo no parque, fogo no parquinho. Todo dia, cara, acontecia lá uma doideira, e o brasileiro ficava cada vez mais barraqueiro, né? Uma parada doida. Cara, e eu lembro que desse BBB específico, eu vi, assim, uns 4 episódios. Eu não sou o maior fã de BBB, não, tá? Antes que você saia me julgando aí. Mas, cara, eu vi 4 episódios. Eu lembro que eu assisti um, que foi muito maneiro, que eu vi com uma galera aí da igreja até, que era uma prova de resistência, assim, do BBB. Como é que funcionava? Os participantes ficavam, tipo, num semicírculo, assim. E aí, de frente para os participantes, tinha um alarme, que era, tipo, um desodorante imenso. E aí, quando o desodorante soltava um spray, o alarme tocou, entendeu? E aí, como é que era a prova? Disparava o alarme, a pessoa tinha que bater num botão que estava na frente dela, tá ligado? Batia o alarme, ele pá, batia aqui. A última pessoa que batesse no próprio botão ia ser eliminada da prova. E pouco a pouco cada um ia sendo eliminado, sacou? Cara, aí eu queria saber de vocês, assim, se fossem vocês ali no BBB... Cara, vocês acham que vocês seriam daquelas pessoas que ficariam ali firme, de meu irmão, eu vou ficar aqui colado nesse negócio para apertar esse botão quando tocar? Ou vocês acham que seria, vou dormir, tem umas coisas para fazer na minha vida? Sabe, porque é uma parada assim, o alarme podia tocar às 10 horas e depois tocar às 3 horas da manhã. E aí depois, entendeu? Você não sabe quanto tempo você vai ficar ali. E por que eu estou falando dessa baboseira aqui? Cara, é porque eu não sei se já te contaram, mas você também está numa prova de resistência, cara. Hoje, na sua vida, você também está dentro de uma prova de resistência. É o seguinte, existe um alarme que vai tocar. É o alarme de Jesus, são as trombetas. Jesus vai voltar. E nesse momento, você tem que estar ali pronto para apertar o botão. É o seguinte, meu irmão, a gente tem que permanecer firme em Jesus nessa prova de resistência. Só que ao invés de ser penoso, é uma parada maneira, sabe? É bom permanecer em Jesus. Então, é maneiro fazer essa prova aí de resistência, tá? E, cara, o texto que a gente vai ler hoje tem um pouco a ver, dentre muitas coisas, assim, vai falar sobre a questão da nossa permanência com Jesus, da nossa perseverança com Jesus. Então, eu queria que você abrisse esse texto aí, eu acho que ele pode fazer toda a diferença na nossa vida hoje. É João 15, a gente vai ler o versículo 1, e aí depois a gente vai ler do versículo 4 ao 7, mas eu vou guiando a vocês, vai ser tranquilo. Então abre aí, ó, João 15, versículo 1. O último que abriu o texto vai ser eliminado aqui do up da... Aí, já estão rindo da minha cara aí, palhaçada. Ô Duda, tá rindo? Já abriu, cara? Ah, se Duda já abriu, então eu vou ler, tá bom? João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Aí agora a gente vai para o verso 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Agora vem a nossa promessa. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Amém. Que texto maravilhoso, cara. Eu amo esse texto. E o que está rolando aqui, né? Jesus está na fase final do ministério dele, ou seja, ele está para morrer já, e ele está avisando os discípulos disso. Galera, o maluco aí vai me trair,
entendeu? Eu vou partir, estou indo para um caminho, vocês não sabem por onde eu vou. E aí fica naquela inquietação dos discípulos. Os discípulos até perguntam, cara, que caminho é esse? Que é o caminho? E aí Jesus tem aquela resposta maravilhosa, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí os discípulos continuavam perturbados, e aí tem aquela frase maravilhosa, não se perturbe o coração de vocês. Na casa do meu Pai tem muitos aposentos. Eu vou até lá e vou arranjar lugar para vocês. Então era tipo assim, eu estou morrendo, mas não é à toa não. Eu vou criar lugar para vocês no céu, tem um propósito. E, cara, no meio desse desespero aqui, Jesus traz um texto, uma vibe de tipo assim, eu vou ralar, tá? Mas mesmo assim, cara, permaneçam em mim. E, se vocês permanecerem em mim e, minhas palavras permanecerem em vocês, muita coisa maneira vai acontecer. Jesus está dizendo aqui que, cara, eu vou realmente preparar lugar para vocês, tudo depende de mim. Então podem confiar, confia no Pai. Ele realmente, cara, traz para a gente coisas maravilhosas sobre a perseverança. E o que acontece? Existem consequências muito diferentes para quem permanece em Jesus e para quem não permanece em Jesus. A gente aqui vai falar dessas consequências, desses dois caminhos que a gente pode tomar, e aí eu espero, cara, que você amadureça uma decisão no seu coração. Tipo, eu vou permanecer em Jesus ou não vou? Será que vale a pena permanecer em Jesus? Cara, então vamos aqui expor as lições e as possíveis consequências. A lição número 1 é essa daqui, ó. Os frutos dependem da nossa permanência em Jesus. Cara, se a gente estiver permanecendo em Jesus, a gente vai dar fruto. Se a gente não estiver permanecendo em Jesus, é impossível que a gente dê fruto, não vai acontecer. Só que antes que você suba aí do seu lugar e venha virar um cruzado de direita na minha cara, eu vou explicar o que é esse tal de fruto, tá? Porque fruto parece uma parada estranha, a gente tá falando de fruto. Cara, numa análise bem rasa, assim, fruto é tudo aquilo que é consequência de alguma coisa, tá ligado? Esse dinheiro é fruto do meu trabalho. Então, assim, esse dinheiro é consequência do meu trabalho. Eu trabalhei, por isso que eu consegui esse dinheiro. Só que numa análise mais profunda aqui, pensando nesse texto e ouvindo, né, o que Jesus vai falar para frente, a gente entende que Jesus está falando de frutos que permanecem, frutos que, na verdade, vêm dele e aparecem na gente. E aí, nessa onda, a gente tem dois exemplos, sabe, de frutos que realmente permanecem, que são perenes, que são eternos. O primeiro exemplo, assim, que, talvez seja um dos mais famosos, são os frutos do Espírito Santo. Vocês já ouviram falar dos frutos do Espírito Santo? Cara, Paulo lá escreve uma carta para os Gálatas, e aí no capítulo 5 ele fala, esses são os frutos do Espírito Santo, são as consequências de que alguém que tem o Espírito Santo, vai demonstrar, sabe? E, cara, olha só, vou ler aqui como se fosse uma lista de compras, aí você pensa se você quer comprar ou não essa parada, comprar ou não. Os frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Meu irmão, se tivesse essas paradas no mercado, eu estaria comprando, cara. Eu quero essa parada. E o que acontece? Essas características, elas são de fato perenes, são de fato eternas. Porque quando você chegar no céu, bonitão lá, ou bonitona lá, você vai continuar sendo amoroso. Você vai continuar sendo alegre, vai continuar sendo pacífico, sabe? Então, essas características que a gente adquire aqui no nosso discipulado, através do Espírito Santo, se mantém com a gente no céu. Então, cara, isso com certeza é um fruto que permanece, e eu creio que Jesus está falando também desse fruto aqui. A gente tem, cara, a segunda parada, que é o evangelismo. Cara, o evangelismo, as pessoas que conhecem Jesus através da nossa vida e através da palavra, que é através do Espírito Santo, são frutos que são perenes também. Cara, você hoje tem a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas que você ama. Essas pessoas, pela obra de Deus e pela sua pregação, podem passar a seguir Jesus e alcançar a vida eterna do lado de Deus, para sempre. Então, cara, essa é uma parada que vai durar para a eternidade. Então, isso daqui, cara, as pessoas que conhecem Jesus através da nossa pregação são frutos, sim, do que Jesus está falando no texto. Beleza? Vocês querem que eu resuma? Resumão aqui, do Enem. Resumão. O que são frutos? São consequências a partir de Jesus que aparecem na nossa vida, consequências da obra de Jesus que aparecem na nossa vida, e entre eles a gente tem os frutos do Espírito Santo, que é a nossa listinha de compras maravilhosa, e também
as pessoas que conhecem Jesus a partir da nossa pregação. Fechou. Poderia ter falado tudo isso dessa forma? Sim, seria muito mais rápido. Mas vocês vão ficar aqui 10 horas comigo, porque eu não resumi. Mas tudo bem. Cara, agora vamos para a nossa aplicação em si. Os frutos dependem da nossa lição em si. Os frutos dependem da nossa permanência em Jesus. Olha só, eu peguei 2 ramos aqui, né? Vocês estão ligados na parábola que fala, sua videira, vocês são ramos. Isso aqui é de amora, beleza? Qual que é a diferença aqui, ó? Qual câmera que eu olho para ajudar? Ah, aqui. Qual que é a diferença entre essas 2 paradas? Cara, essa daqui tem fruto, né? Não sei se vocês estão vendo, tem umas amoras aqui. Tem uma folha também, tá bonito. E esse daqui, cara, não tem frutos, isso aqui é inútil. O que rolou? Cara, isso daqui eu peguei, tipo, da amoreira que tem lá em casa, tipo, há pouquinho tempo. Então, isso daqui estava conectado ao resto da planta. Esse daqui eu tirei já há tampão. E ele ficou assim. Cara, o que acontece? Esse daqui, que deu fruto, ele estava conectado ao resto da planta, e ele recebia os nutrientes que o resto da planta pegava, né? O xilema, eu acho. E aí, a partir disso... Não, então eu não sei. Então, ele dava os frutos, cara, porque ele absorvia os nutrientes que o resto da planta fazia. Agora, esse daqui estava longe da planta. Então, pô, nunca que ia dar fruto. Entendeu? Isso daqui vai ficar inútil, vai virar um pedaço de pau que a gente vai queimar e, de repente, faz um combustível, sei lá. Cara, tipo, essa parada acontece com a gente também. Se o fruto é algo que vem de Jesus, qual que é o sentido de a gente pensar que longe de Jesus a gente vai começar a dar esses frutos? Que a gente vai conseguir pregar o evangelho, vai ser na moral, que a gente vai conseguir ser amoroso, sei lá o quê. Cara, Jesus é muito claro, assim, é muito óbvio. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, cara, a gente se pergunta tantas vezes cara, por que eu não consigo falar de Jesus? Por que eu não consigo ser mais amoroso, mais amável? Por que eu não consigo ser cheio de paz? Por que eu não revelo os frutos de Jesus na minha vida? E, cara, tem gente que vai até um pouco mais longe. Por que tarda o pleno avivamento? A gente se pergunta essas coisas e, meu Deus, que bonitinho. Cara, não. Eu acho que essas perguntas estão meio erradas, cara. Essas perguntas estão meio superficiais. A pergunta que você tem que estar fazendo hoje na sua vida é: eu tenho permanecido em Jesus? Eu tenho permanecido em Jesus? Porque, cara, se esse ramo daqui está conectado na parada, é natural que ele dê fruto. Entendeu? É a coisa mais natural do mundo. Ele está na planta e a planta dá fruto. É a mesma coisa. Se a gente estiver firme com Jesus, a gente vai estar dando fruto. Mas se a gente não estiver firme com Jesus, permanecendo nele, nunca vai acontecer. Cara, então se pergunta essa noite, por que eu tenho ou não tenho permanecido em Jesus? Você tem permanecido firme em Jesus? A segunda lição que a gente pode tirar desse texto, cara, essa lição eu estou cheio de temor para fazer. Cara, eu peço que você redobre sua atenção, tá bom? Segunda lição, a permanência em Jesus é o primeiro passo para o avivamento. Cara, a nossa permanência em Jesus é o passo 0, é o passo 1 para a gente chegar no avivamento. No último verso que a gente leu, o verso 7, Jesus faz essa promessa que é incrível demais, cara, e enche o meu coração de expectativa. Ele diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, cara, qualquer coisa, e vai ser concedido. Pô, não sei se vocês curtiam o desenho que eu vou falar agora, mas eu falei de BBB, vocês devem estar cheios de preconceito, né? Diogo só assiste coisa ruim. Cara, mas eu assistia muito um desenho chamado Padrinhos Mágicos. Alguém conhece, sim, Padrinhos Mágicos? Pô, todo mundo conhece, graças a Deus. Pô, Padrinhos Mágicos era o seguinte, tinha um moleque lá que ele tinha umas fadas, e aí ele pedia, eu acho que aí ele pedia uma parada para a fada e acontecia. Tipo assim, sempre qualquer coisa que ele pedia, a parada acontecia. Só que acontecia uma outra questão, que o moleque era novinho, assim, e ele sempre pedia umas paradas muito fúteis, sabe? E aí no final, era sempre assim, o enredo, que eu me lembro. O maluco pedia uma parada fútil, e essa parada se voltava contra ele, sabe? O desejo que ele tinha ali se voltava contra ele, acabava tudo dando ruim. E, pô, eu me sinto um pouco como esse moleque às vezes. Eu penso assim, mano, qualquer coisa. Pô, Botafogo campeão da Libertadores. Sabe? Eu fico assim, pô, será que eu vou pedir uma parada maneira? Eu fico assim, pô, de repente meu coração é tão enganoso que eu posso pedir uma parada que vai se voltar contra mim no futuro, sabe? Só que é por isso que agora, preste atenção mesmo, é por isso que Jesus bota umas condições no negócio.
Jesus não promete dar tudo para a gente do nada, não. A gente precisa de duas coisas, ó. Primeiro, a gente precisa permanecer em Jesus. Cara, quanta coisa acontece quando a gente permanece em Jesus. Segunda coisa, as palavras de Jesus têm que permanecer na gente. Cara, e é diante disso que eu queria fazer uma pergunta para você, muito séria. As palavras de Jesus têm permanecido em você? As palavras de Jesus têm permanecido em você? Você por um acaso lembra de quando Jesus falou: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Vocês lembram dessa parada? Cara, você põe Deus em prioridade na sua vida? Cara, você lembra de quando Jesus disse, de quando Jesus gritou: está consumado, acabou? Cara, vocês lembram da cruz de Jesus? Vocês lembram do Evangelho? Vocês lembram de onde vocês estavam e do que Jesus fez pela nossa vida? Cara, vocês lembram daquele que desceu dos céus e morreu numa cruz e sangrou por mim e por você, que tomou o nosso lugar e recebeu o soco da ira de Deus no nosso lugar? Cara, vocês lembram do Evangelho? Vocês lembram de quem Jesus é, do que Ele fez, de tudo que Ele... Cara, as palavras de Jesus realmente permanecem em vocês? As palavras de Jesus permanecem em vocês? Vocês lembram do Evangelho, do maravilhoso Evangelho? Sabe por quê, cara? Porque quando as palavras de Jesus permanecem na gente, de verdade mesmo, eu acho que só tem uma coisa que a gente realmente quer pedir. Uma coisa a gente quer pedir. É o que o salmista pede. Uma coisa, pedir ao Senhor, só uma coisa. É o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Esse é o desejo, que eu possa viver na casa do Senhor, não só nos retiros, não só nas sextas-feiras, não só nos sábados, cara, mas todos os dias da minha vida, que eu possa estar na presença do meu Senhor. Quando a gente está unido a Jesus, o que a gente mais deseja é estar cada vez mais com Jesus, todos os dias da nossa vida. Quando você permanece em Jesus, cara, o seu maior desejo passa a ser continuar permanecendo em Jesus. E a promessa de Jesus diz que esse seu desejo, essa sua oração se cumpre. E aí você passa a conhecer mais de Jesus e você passa a dar mais fruto. Cara, é possível viver isso. E a partir da resposta da oração de Jesus, a gente percebe que esse tempo todo, esse texto está fazendo um looping. Um looping, sabe o que é um looping? É um ciclo. A parada vai rodando. E eu vou tentar explicar mais ou menos como é esse looping, tá? E, vocês viram que a lição tem a ver com avivamento? Cara, esse looping tem tudo a ver com avivamento. Eu vou precisar de toda a imaginação geométrica de vocês agora, tá? Olha só, imagina um furacão, tá? Tem um furacão, vamos dar um nome pro furacão, né? Para ficar na moral. Tem o furacão Katrina, furacão Catarina, furacão Janaína, Natalina. A gente vai fazer o furacão Cristina, que é de Cristo. Furacão Cristina. Piadinha péssima mesmo. Não tem como. Cara, olha só. O furacão, pensa nisso aqui. Ele primeiro está rodando assim. Está fazendo, tipo, uma espiral, né? Um looping assim, como se fosse um ciclo. E aí depois ele começa a rodar assim. E depois assim, e assim. E à medida que você vê, ele, tipo assim, de baixo para cima, ele fica rodando pequeno aqui. E aí depois ele começa a rodar com maior raio, com maior diâmetro, e ele fica gigante, assim, sabe? O ciclo que Jesus está fazendo aqui não é um ciclo exatamente que tudo se repete e tudo fica igual. É como se rolasse esse ciclo e esse ciclo aumentasse e ficasse mais forte, exatamente como um furacão. Começa pequeno e aí o ciclo se repete de maneira maior e maior e maior. E quando você vê um furacão imenso, cara, como é que funciona esse ciclo? Primeira coisa que acontece, o Espírito Santo leva a gente a conhecer Jesus e a permanecer nele e nas suas palavras. Eu não sei se você sabe disso, mas quando você teve aquela sua experiência maravilhosa com Jesus, que você até hoje não sabe explicar, cara, não foi você quem foi até Jesus. O Espírito Santo veio até você, abriu os seus olhos para que você pudesse ver Jesus. Então está aí o primeiro passo. O Espírito Santo leva a gente a conhecer Jesus, se apaixonar por ele, permanecer nele e nas suas palavras. E depois vem a outra parte do ciclo. A gente começa a dar fruto. Por quê? Porque é óbvio. Se a gente está perto de Jesus, se a gente está conectado na videira, é natural, a gente vai dar fruto.
E aí vem a terceira parte. A gente passa a ter certeza da resposta de qualquer oração, porque a gente permanece em Jesus e as palavras dele na gente. Aí depois disso, o que a gente vai querer pedir? A gente vai querer pedir exatamente mais do Espírito Santo. E o que a gente vai receber pela promessa maravilhosa de Jesus? A gente vai receber mais do Espírito Santo. E aí esse é o primeiro looping. E depois o looping fica maior. A gente não recebeu mais do Espírito Santo. O Espírito Santo leva a gente a conhecer muito mais de Jesus e a permanecer muito mais firme nele e nas suas palavras. Depois disso, a gente começa a dar muito mais fruto. E depois disso, a gente tem ainda mais convicção e certeza de que ele vai responder a nossa oração. E depois disso, a gente pede muito mais do Espírito. Cara, não basta um pingo, não basta uma simples chuva. Eu quero um derramamento do Espírito Santo. E a gente ora por isso. E pela nossa fé, isso acontece. O Espírito Santo se derrama na gente como se fosse uma chuva torrencial, e tudo volta, só que de maneira mais forte. A gente conhece muito mais de Jesus. Cara, esse é o ciclo, esse é o furacão. E brother, se você, irmão e irmã, se você é crente, se você deseja um avivamento, você precisa agora entrar nesse furacão, você precisa agora entrar nesse looping, você precisa agora decidir entrar nesse ciclo e nunca mais sair. Cara, pensem comigo. O que é uma igreja que começa a conhecer mais e mais de Jesus? O que é uma igreja que recebe mais e mais do Espírito Santo? O que é uma igreja que dá cada vez mais e mais frutos? Cara, eu estou falando de avivamento, não sei se vocês perceberam. Cara, eu estou falando de avivamento. O furacão é o verdadeiro avivamento. A gente precisa entrar nisso e nunca mais sair, cara. E nunca mais sair. Por que todo retiro tem que acabar, cara? Pô, quando eu fui no meu primeiro retiro, eu ouvi dizer que retiro era todo dia. Por que todo retiro tem que acabar? Por que as nossas reuniões de oração, elas ficam cheias depois dos retiros e depois ficam esvaziando? Cara, por que você não faz a mesma devocional que você fazia no retiro? Por que você vai esfriando? Cara, por que a gente parece que vai murchando e, essa parada de permanecer em Jesus não vai, e a gente fica longe, e cara, parece que, sério, isso é tão absurdo, a gente vê uma pessoa chegando na igreja, assim, e do nada essa pessoa começa a frutificar de uma maneira absurda, a gente fica assim, caraca, que maravilha. Só que aí, a gente mesmo, que de repente está na igreja há mais tempo, fica assim, nossa, lá atrás eu também frutificava assim. E parece que a lei é que a nossa vida vai só declinando. A gente começa a dar menos fruto, a gente começa a ficar menos parecido de Jesus, a querer conhecer menos de Jesus. Cara, isso não pode acontecer. O que o texto está falando é o seguinte: quando vocês dão fruto, é porque eu não li essa parte do texto. Quando vocês dão fruto, eu limpo para que vocês deem mais fruto ainda. Cara, se você começou aqui no gás, é para você continuar, e eu te garanto que se você permanecer em Jesus, você vai viver coisas muito maiores, muito maiores. Cara, eu te pergunto, de verdade, você que, como eu, assim, tá, eu me incluo nessa, essa pregação tá me marretando também. E se você não desistisse dessa vez? Cara, se dessa vez, sério, se dessa vez você realmente ficasse firme em Jesus, cara. Se dessa vez você ficasse... Cara, se dessa vez você não desistisse, o que você acha que poderia acontecer, cara? Se dessa vez você decidisse entrar nesse ciclo, entrar nesse furacão, cara, e se você decidisse não desistir? A gente ficaria muito perto do avivamento, eu creio nisso. A gente ficaria muito mais perto do avivamento. Para fechar essa lição imensa, queria ler uma parada para vocês. A pessoa que escreveu esse evangelho foi João. Esse mesmo João, não sei se você já viu na sua Bíblia, ele também escreve umas cartas. Cara, eu penso assim, que João estava pensando nessa fala de Jesus quando ele escreveu essa carta. E ele diz essa parada na carta, em 1 João 2,14. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece. Jovens, você e eu, jovens, em vocês a palavra de Deus permanece. Permanece. Cara, é óbvio que eu não posso chegar aqui e falar, a gente vai viver um avivamento. Não. Mas eu posso afirmar uma parada com toda certeza, cara.
Se a gente permanecer em Jesus e as palavras de Jesus permanecerem na gente, a gente pode pedir o que a gente quiser e vai ser concedido. E jovens, em vocês a palavra permanece. Busquem e vocês vão encontrar. Batam e a porta será aberta, porque todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Se os nossos pais, que são homens falhos, dão coisas boas para a gente, que somos os filhos dele, quanto mais o nosso Pai Celestial não vai dar do Espírito Santo a quem pedir. Jovens, em vocês a palavra permanece. Jovens, vamos correr atrás desse avivamento. Jovens, vamos correr atrás desse avivamento. Vamos viver para a glória de Jesus. Vamos entrar nesse ciclo, cara, em que a gente permanece firme em Jesus. E a gente começa a dar fruto. Cara, vamos ficar firme em Jesus. Amém? Agora a gente vai para a nossa única aplicação. A aplicação não poderia ser mais simples. Permaneça em Jesus. Senhor, que eu permaneça em você. Permaneça em Jesus. Eu sei que essa aplicação pode estar meio zoada, tipo assim, tipo meio vaga, sabe? Permanecer, mas como? Cara, se eu tivesse que dar um primeiro passo, e talvez para alguém que ainda chegou aqui e, pô, nem sei se eu acredito em Jesus, sabe? Se você está chegando aqui meio que, pô, pelas primeiras vezes, cara, o primeiro passo para todo mundo é crer que Jesus de fato é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou no terceiro dia e que Ele morreu por causa de mim e por você, para que a gente pudesse viver com Deus, em comunhão com Deus. Cara, além disso, é importante que você confesse isso publicamente, através do batismo e através da sua vida diária mesmo. Eu amo Jesus, eu creio em Jesus, eu acredito que Ele realmente morreu por amor a mim. Cara, você confessa isso através do batismo. Eu sei que tem gente aí, cara, que está querendo se batizar. Não desistam disso, o batismo é algo importante. E, pô, eu não estou tirando isso da minha cabeça. O mesmo João que escreveu o Evangelho, escreve na carta, só que agora no capítulo 4, versículo 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Cara, esse é o passo zero. Só que ao mesmo tempo, eu também não sou bobo, eu não engano a mim mesmo. Eu sei que tem gente aqui que já acredita em Jesus, e acredita há um tempo. Sei que tem gente aqui que já entregou a vida para Jesus há um tempo. E essas pessoas, cara, no fundo sabem o que é permanecer em Jesus. Elas só decidem não permanecer. No fundo, eu e você, a gente sabe o que é permanecer em Jesus, a gente só decide não fazer. Cara, no fundo a gente sabe, é muito simples. Cara, é para a gente parar de ignorar Jesus da nossa vida. É para a gente parar de buscar Jesus só quando a gente está no perrengue apertado, mas buscar em todo tempo. É a gente viver crendo que Ele está aqui do nosso lado. Cara, é viver de um jeito que as nossas palavras, a nossa língua, que as nossas ações, que os nossos desejos glorifiquem a Deus. Cara, é viver como quem acredita em Jesus. É viver como quem acredita que tem um Deus vivo. É viver como alguém que tem um Deus vivo. É simples assim. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Cara, queria te desafiar essa noite a andar como Jesus andou, a tentar imitar Jesus. A Bíblia diz, inclusive, vou até fazer um meio que extra. A Bíblia diz que a gente conhece uma árvore pelos seus frutos. Isso faz todo sentido. Quando puxei uma amora aqui, vocês pensaram, veio de uma amoeira, né? Até o nome é parecido, amora, amoeira. Cara, vocês estão ligados que vocês são os ramos? Que o bagulho é assim, o nego vai olhar para você, vai ver os frutos e falar, Jesus, é isso. Ele faz parte de Jesus. Cara, por isso que é tão importante que a gente imite Jesus, que a gente ande como Jesus andou. As pessoas, cara, estão olhando, elas precisam olhar para você e enxergar Jesus, e enxergar que você é de Jesus. Amém? Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Isso está em 1 João 2,6. A gente canta uma música, né? Eu decidi segui-lo, não volto atrás, não volto atrás. Para concluir, desculpa tomar tanto tempo de vocês. Para concluir,
eu queria falar, de repente, mais especificamente, para as pessoas que, tipo eu, assim, tentaram se manter firmes uma vez, sabe? E não conseguiram. As pessoas que estão ouvindo o que eu estou falando, mas no fundo, não conseguem acreditar que vão viver isso. Cara, eu já tentei permanecer em Jesus firme e eu não consegui tantas vezes, e eu já falei tantas vezes. Cara, eu estou falando isso assim, nem como se eu fosse vocês mesmo. Eu mesmo, cara, eu já falei muitas vezes. Esse texto veio ao meu coração muito tempo atrás e eu vejo que, eu acho que eu não permaneci em Jesus, cara. Eu mesmo já falei muitas vezes. Só que diante de tantas falhas, cara, eu queria que você lembrasse que teve um que não falhou. Teve uma pessoa que não falhou diante da zombaria dos que gritavam: se você é mesmo o Filho de Deus, desce aí desse madeiro. Jesus permaneceu no madeiro. Essa é a palavra-chave. Jesus permaneceu no madeiro. É o seguinte, Jesus, o homem mais perseverante de toda a história, morreu para perdoar a gente, os que somos inconstantes. E, poxa, se eu pudesse dar um bônus, assim, um bônus que mexeu comigo e que talvez não esteja diretamente no texto, é o seguinte: cara, porque Jesus permaneceu firme, sem pecar, ele ressuscitou e está vivo, e ele prometeu que ele vai voltar. Assim, eu não sei se está chegando aqui pela primeira vez e acha que isso é papo de maluco, mas para a gente é o seguinte, Jesus prometeu que ia nascer de uma virgem, nasceu da virgem. Aí Jesus prometeu que ia morrer, morreu, mesmo sendo Deus. Prometeu que ia fazer milagre, fez milagre. Prometeu que ia ressuscitar, mané, que ia ressuscitar, e ressuscitou. Aí no final ele prometeu assim, eu vou voltar. Eu vou voltar e eu vou julgar o mundo todo, só que ao invés de apontar o pecado de alguns de vocês que eu escolhi, eu vou me colocar como advogado. Olha só, a punição para eles era essa, era a morte, mas eu já sofri por eles. E aí a gente recebe essa promessa de que a gente vai receber um corpo novo e a gente vai viver para sempre ao lado de Jesus no céu. Essa é a promessa da volta de Jesus, tá bom? Resumindo, cara, essa volta pode acontecer a qualquer momento. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: aquele que permanece a cada dia, sabe, a cada dia, sabendo que cada dia pode ser o último, porque Jesus está voltando, essa é a pessoa que vai conseguir perseverar até o final. Sacou? A gente canta uma parada muito bizarra aqui, cara. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Como se fosse hoje o dia, minha fé me leva sempre a prosseguir. Como se fosse hoje. Eu quero estar firme quando você chegar. Quando então você chegar. Se ninguém sabe o tempo em que se cumprirá, vou caminhar na sua luz. Cara, aguenta firme, permanece em Jesus. Só até ele voltar. Só até ele voltar. Se o amanhã existir, cara, permaneça em Jesus como se amanhã fosse mesmo o último dia. E se depois de amanhã existir, faz a mesma coisa. Mas, cara, saiba que Jesus vem em breve. Provavelmente mais em breve do que a gente imagina. É só mais um pouco. Cara, vamos permanecer só mais um pouco. Em breve ele vem. Amém? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Jesus. A gente sabe, Senhor, que a gente depende do seu Espírito Santo para permanecer em você. A gente te pede exatamente ele essa noite. Espírito Santo, se derrama sobre nós, Senhor, por favor. Paizinho, eu sinto que o primeiro ciclo já aconteceu, agora a gente quer ampliar esse ciclo, Jesus. A gente quer muito, muito mais de você, Senhor. A gente quer muito, muito mais do seu Espírito para que a gente dê muito, muito mais fruto, Senhor. E de repente esse furacão que a gente orou, ele se espalhe por toda a igreja. E de repente esse furacão se espalhe por todo o nosso bairro e por toda a nossa cidade, Jesus. Senhor, que você traga, Pai, por favor, um avivamento sobre a gente. Senhor, eu me sinto um maluco pedindo isso aqui, Pai. Quem somos nós, Senhor, para viver coisas tão grandes com o Teu Espírito, Senhor? Mas, por favor, Senhor, pela Tua graça, a gente quer, Senhor, viver para a Tua glória, Senhor. A gente quer ver mais gente se convertendo. A gente quer poder ser mais amoroso e mais cheio dos frutos do Espírito Santo, Senhor.
Por favor, Senhor, se derrama sobre nós com a tua graça, Senhor. Por favor, Pai. Permita que a gente não saia aqui dessa noite da mesma maneira, Senhor. Por favor, Pai. Que a gente saia querendo mais do teu Espírito, Senhor. Que a gente saia realmente entrando nesse ciclo, Senhor, e permanecendo em você, Pai. Por favor, Jesus, a gente desistiu, Senhor, de viver as mesmas coisas, Senhor. A gente desistiu de viver sempre decaindo, Senhor. Dessa vez, Pai, dessa vez a gente quer tentar, Pai. Dessa vez a gente quer permanecer em você, Senhor. E fortalece a gente, Jesus. Permita que a gente viva em comunhão, para que a gente se fortaleça também, Senhor. Mas, Deus, o que a gente mais quer, Pai, o que a gente mais quer é que a nossa maior marca, a maior coisa que as pessoas veem na gente seja você, Jesus. Nosso maior desejo é te glorificar, Senhor. Por favor, Espírito Santo, se derrama sobre a gente essa noite. Recebe os nossos louvores e transforma a nossa vida, Senhor. Como se fosse hoje o dia, Pai. Como se fosse hoje o dia, a gente quer te louvar, Pai. Como se você estivesse voltando, a gente quer entoar os nossos cânticos a você e cantar com todo o nosso coração, Pai. Como se fosse hoje o dia, a gente quer permanecer na sua palavra. No nome de Jesus, Espírito Santo, faz isso com a gente, ajuda a gente. Amém.